Mais uma vez aqui, na fé, na graça e no Espírito Santo de Deus, para te fazer entender as Escrituras de acordo com a Bíblia. Falar aqui das palavras a qual você talvez nunca ouviu na sua igreja uma explicação assim, porque eu tenho dito e repito que eu também, quando estava no sistema, não ouvia falar essas palavras, a qual hoje me foi revelada pelo Espírito Santo, que é a verdadeira palavra, a palavra da graça, a palavra que te liberta, a palavra que te faz entender que você já é salvo pela graça, a palavra que te faz entender que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, ou seja, eu não preciso mais de sacrifício, não preciso mais de me batizar, de buscar Deus no monte, não preciso mais de jejum, porque isso tudo são obras da lei. Então eu não posso mais viver disso. Hoje eu vivo da fé. Eu acredito que não precisa mais de fazer isso. E você vai entender. Hoje eu quero explicar aqui a passagem do apóstolo Paulo. Vamos entender que Paulo, o apóstolo Paulo, de acordo com as escrituras, e você vai entender aqui. Ou seja, todas as revelações que a Bíblia te fala, marque aí na sua Bíblia para que você entenda quando Deus falou com você. Ou seja, era assim que era com Ezequiel. Ou seja, se você ler Ezequiel, no 20º ano, no 5º dia, na sexta semana, ou seja, ele marcava tudo, ele anotava tudo. Então, meus amigos, anote todos os versículos que eu falar aqui, marque no seu caderno, marque na Bíblia, tem uma caneta e um caderno do seu lado para que você entenda. Então, como nós vamos entender o apóstolo Paulo? Você vai pegar a sua Bíblia, você vai pegar uma caneta, um caderno e vai anotar os versículos que eu for falar aqui. Então, como nós vamos entender o apóstolo Paulo? Tem pessoas que dizem que é muito difícil entender o apóstolo Paulo, porque ele era muito complexo, ele era muito difícil. Ou seja, para mim já não é mais. E eu vou te mostrar como entender o apóstolo Paulo. Você vai ver que não tem nada de difícil aqui. Então, como que nós vamos entender? Primeiro, para você entender o apóstolo Paulo, você precisa conhecer um pouco da vida dele. Como que você vai entender alguém que você não conhece? Certo? Então, como que nós vamos entender ele? Vamos aqui comigo? Vamos para Romanos capítulo 11. Abra sua Bíblia aí. Em Romanos capítulo 11, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar como entender Paulo. Ó, Romanos, tá bom? Romanos 11, tá bom aqui? Então, nós vamos entender a linguagem do apóstolo Paulo. Primeiro texto aqui é Romanos 11. Você pode depois juntar aí o pessoal da sua casa e fazer os estudos, refletir. Então cada um vai pegar uma Bíblia, cada um vai pegar um caderno, uma caneta, e aí já está aí o estudo. E você vai entender, e o Espírito Santo vai te dar um entendimento. Então tem muitas pessoas que fazem isso, reúnem amigos, vizinhos, parentes, e cada um pega uma Bíblia, pega uma caneta e vai anotando tudo que Deus está falando para você aí através da Escritura. Então como que nós vamos entender o apóstolo Paulo, né? Romanos 11, capítulo 11, versículo 13. Então, todos sabem que Romanos foi o apóstolo Paulo que escreveu. Então, ele está dizendo assim, Romanos 11, 13. Ó, Paulo dizendo, ó, convosco falo gentios. Vamos dar um tempo aqui? Paulo está dizendo que ele está falando com os gentios. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus, ou seja, que não tem sangue israelita, tá bom? Você que é brasileiro, americano, inglês, chinês, japonês, argentino, australiano, português, enfim, pessoas de outra nação, você que não tem sangue israelita, ou seja, judeu, hebreu, na Bíblia, você é chamado por Deus de gentio, entendeu? Ou seja, não é uma pessoa gentil com ele, é gentil, ou seja, estranho, estrangeiros. Por que que é estrangeiro? Porque Jesus, o Nazareno, ele veio para os judeus. E mesmo antes de Jesus, o povo de Deus na Bíblia, eles eram judeus.
os hebreus, que eram os hebreus. Então, quem não era judeu, ou seja, quem não era hebreu na Bíblia por Deus, era considerado gentil, era chamado de gentil, que significa estrangeiros, estranho. Então, como nós, brasileiros, e outras nações, americanos, russo, alemão, como nós não somos judeus, nós somos conhecidos por Deus como gentios, entendeu? Então, os gentios são os não-judeus. Quem não é judeu é conhecido na Bíblia por Deus por gentil. Então agora ficou mais fácil para você entender o apóstolo Paulo. Então, já que nosso assunto aqui é como entender o apóstolo Paulo, eu já te expliquei quem são os gentios, ou seja, os não-judeus. Homem, mulher, criança, velho, casado, solteiro, todos aqueles que não são judeus, que não são hebreus, que não têm sangue israelita, ele é conhecido diante de Deus por gentios. Então, Romanos 11:13, Paulo está dizendo, convosco falo gentios, e enquanto for apóstolos dos gentios, ou seja, apóstolos dos não-judeus. Então, Paulo, ele era apóstolo dos não-judeus. Não é Pedro, não foi Tiago, não foi João, entendeu? É simplesmente o apóstolo Paulo. E ele está dizendo, em Romanos 11:13, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então, ou seja, eu vou reconhecer a Deus no meu ministério, eu continuarei firme na minha pregação, no meu ensino, na minha missão, ou seja, ministério é missão, glorificarei a Deus no meu ministério, na minha missão. E qual era a missão do apóstolo Paulo? Você sabe aqui que o apóstolo Paulo ele foi revelado por Deus lá pela boca de Isaías. Deus falou do apóstolo Paulo pela boca do profeta Isaías. Paulo ainda não tinha nem nascido. Ou seja, 800 anos antes de Paulo nascer, Deus já tinha falado de Paulo, do apóstolo Paulo, pela boca do profeta Isaías. Então, nós vamos deixar aqui Romanos, nós vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 42, e vamos comparar aqui. Aí nós vamos para Isaías 42. Olha só, Isaías 42. Vamos aqui, abra no meio da Bíblia aí. Isaías 42. Isaías 42, meia dúzia. É demorado aqui porque aqui a gente procura ao vivo, tá bom? Deus ele tinha falado do apóstolo Paulo pela boca de Isaías. Havia uma profecia a respeito de Paulo, que ele seria o apóstolo, ou seja, apóstolo quer dizer enviado, tá? Havia uma profecia de que Paulo seria o enviado por Deus aos gentios, ou seja, ao povo não judeu que somos nós, ao povo não israelita. Isaías 42, verso 6. Olha aí, acompanha aí. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, porque tem um sujeito oculto aqui, ó. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, te chamarei. Isaías 42, 6. Eu, o Senhor, seu Deus, te chamei. Te chamei quem? Sobre quem que Deus está falando aqui? Deus está dizendo da boca de Isaías que chamou alguém aqui. Então vamos supor que nós não saiba quem que é este alguém, mas a Bíblia vai ter que dizer quem é este alguém. E eu vou te mostrar na Bíblia a respeito de quem Deus está falando aqui. Em Isaías 42, 6, há uma profecia. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Eu te tomarei pela mão. Olha só. Eu te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por aliança o povo e para a luz dos gentios. Está vendo aí? Isaías 42, 6. Deus disse pela boca de Isaías, eu, o Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Aí você fala assim, Renato, mas aqui não fala que é o apóstolo Paulo, mas você está certo, não fala mesmo que é. Isaías 42, 6 não fala porque Paulo ainda não tinha nem nascido. Só que eu quero que você abra também em Atos, capítulo 13. E você vai ver que o próprio Paulo disse. Então você vai entender que Isaías 42, 6 dizia a respeito de Paulo. Vamos lá?
Atos, deixa lá o Isaías, tá aberto, tá bom? Que o meu tá marcado aqui, ó. Tá marcado aqui, Isaías. Tá marcado Isaías. E eu já fui aqui para Atos, entendeu? Para nós entender aqui, tudo à luz da Bíblia, tá bom? Então, você vai entender. Se você não tá com a Bíblia, pegue uma caneta e anota aí. Atos 13, versículo 47. Vamos lá. 13, 47. Olha só o que fala aí, Atos 13, 47. Diz assim, Atos 13, 47, olha aí. Ou seja, eu vou ler o 46, que é o contexto para você ver quem está falando, tá bom? Atos 13, 46, vamos lá. Mas Paulo, olha ele aí aparecendo, Atos 13, 46. Mas Paulo e Bernabé, usando de ousadia, dizendo, era necessário que a vós quem? Aos judeus, era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitai-vos e não nos julgais dignos da vida eterna, voltamos-nos para os gentios. Atos 13, 46. Está dizendo que eles pregaram para os judeus, mas os judeus não receberam, então eles foram para os gentios. Olha o verso 47, agora sim, Atos 13, 47. Pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios. Está citando aqui, Paulo está citando Isaías 42, 6. Está claro ou não está claro aqui? Então, Isaías 42, 6 diz que Deus tinha levantado o homem, ou queria levantar o homem, que seria enviado para os gentios, luz dos gentios, para pregar aos gentios, aos não-judeus. Então, quem seria este homem aqui? Atos 13, 47, Paulo disse, pois assim nos ordenou o Senhor, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Olha o 48 agora. Atos 13, 48. Os gentios, Atos 13, 48, os não-judeus gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram-se a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Tá vendo aí? Então, Atos 13, 47, Paulo tomou posse de Isaías 42, 6. Entenda isso aí, meu irmão. O assunto é como nós entender o apóstolo Paulo. Romanos 11, 13. Paulo disse, convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, mas quem colocou Paulo como apóstolo de gentio? Havia uma profecia a respeito de Paulo. Isaías 42, 3. Deus tinha falado, eu te pus para a luz do gentio, eu te chamei em retidão. Só que ninguém sabia quem era. Isaías 42, ninguém sabia. Paulo não tinha nem nascido, era 800 anos antes ainda. Então, em Atos 13, 47, Paulo tomou posse e Paulo disse assim, oi, Isaías 42, 6, Deus está falando a meu respeito, sou eu. Ele me colocou como luz dos gentios. Então Paulo disse, Isaías 42, 6 fala sobre mim. É uma profecia ao meu respeito. O apóstolo Paulo dizendo, você está entendendo? Romanos 11, 13. Paulo é o apóstolo dos gentios. Por quê? Porque Isaías 42, 6 havia uma profecia a respeito dele. Em Atos 13, 47, Paulo deixou claro, assim disse o Senhor, ele me colocou como luz dos gentios. Amém? Isso é muito claro. Então, vamos fechar Isaías, vamos fechar o Atos aqui. Então vamos lá para 1 Timóteo. Em 1 Timóteo 2. O assunto aqui é como entender o apóstolo Paulo. Para nós entender Paulo, nós temos que conhecer o apóstolo Paulo. Então o que nós estamos fazendo? Que havia uma profecia a respeito de Paulo e que Deus o levantaria como apóstolo dos gentios. Ele seria luz dos gentios, pregador dos gentios. Então, ele mesmo disse isso, né? Então, vamos para 1 Timóteo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Está aqui. E você vai entender. Olha como está tudo claro quando nós temos conhecimento. Fica tudo claro. 1 Timóteo 2, 7. É o apóstolo Paulo falando. Anote aí com uma caneta. Para isto fui designado, algumas outras bíblias diz que foi enviado. Designado aqui é enviado, tá?
designado 2,7. Paulo falou, para isto fui designado pregador e apóstolo, dito a verdade não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então isso é muito claro aqui. Então, como entender o apóstolo Paulo aqui? Como entender o apóstolo Paulo? Primeiro nós temos que conhecer, nós temos que saber a história dele. Nós temos que ver o currículo dele. Isaías 42:6, havia uma profecia a respeito dele. Romanos 11:13, ele disse, convosco falo gentios, eu sou o apóstolo dos gentios. Ou seja, ele estava se apresentando, enquanto for o apóstolo do gentio, glorificarei o meu ministério. Romanos 11:3. Em Atos 13:47, Paulo diz, assim me ordenou o Senhor, eu te pus como luz dos gentios. Ou seja, Paulo estava dizendo que tudo estava claro na vida dele. E agora em Timóteo, 1 Timóteo 2,7, Paulo diz, para isto eu fui enviado, para isto eu fui designado, pregador e apóstolo, digo a verdade e não minto, mestre, ou seja, risque aí, mestre dos gentios. Então, Paulo, ele era aqui pregador, apóstolo e mestres dos gentios. Então, quem são esses gentios? Somos nós. Nós somos o gentio, ou seja, os não-judeus. Então, meus irmãos, o que significa isso? Que a palavra de Deus para nós não está com Pedro, não está com Tiago, não está com João. A palavra de Deus para nós está com o apóstolo Paulo. Ou seja, o apóstolo do gentio que somos nós, os não-judeus. Isso é muito claro. Agora você vai começar a entender melhor agora. Ou agora, de fato, você vai entender a Bíblia. Lembra por que você não entendia ela antes? Porque você fazia uma mistura. Talvez você fazia mistura, um pouquinho de Paulo, de Tiago, de Pedro, um pouquinho de João, um pouquinho de Mateus, um pouquinho de Moisés. Aí virava uma bagunça e ninguém entendia nada. Eu também fazia dessa forma. É por isso que muitos dizem que a Bíblia ela entra em contradição. A Bíblia ela não entra em contradição, ou seja, você que não conhece a Bíblia, é você que não tem uma visão panorâmica da Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia como um todo. Nós precisamos saber para quem que João foi enviado, para quem que Tiago foi enviado, para quem Pedro foi enviado e para quem Paulo foi enviado. Então a Bíblia fica clara aqui que as coisas agora vão começar a esclarecer. Você vai ler João, não vai se encaixar com a sua vida, porque você é gentil, ele foi enviado para os judeus. Você vai ler Pedro, não vai se encaixar com a sua vida, porque você é gentil e ele foi enviado aos judeus. Você vai ler Tiago, você vai ver Tiago. Dos três, o Tiago, ele era o pior. Se é que eu posso falar assim, porque o Tiago, meus irmãos, ele era judeu, enviado aos judeus, pregador da lei. Você sabia que Tiago ele escreveu 5 capítulos? O livro de Tiago, capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Olha só, em 5 capítulos, nenhuma vez o Tiago diz a frase em Cristo. Entendeu? Olha só, vou repetir de novo. O Tiago ele escreveu 5 capítulos. 1, 2, 3, 4, 5. E nenhuma das suas escritas, e nenhuma vez, o Tiago disse a frase em Cristo. Pode ler a sua Bíblia. E por que ele não disse isso? Porque ele não entendia nada sobre a vida em Cristo. Porque ele tinha andado, vivido com Jesus de Nazaré. O Jesus judeu. Tiago, judeu, viveu, andou, ou seja, discípulo do Jesus Nazaré judeu. Pedro, discípulo do judeu. O João, discípulo do Jesus judeu. Jesus de Nazaré. E Paulo? Paulo nunca andou com Jesus judeu. Paulo nunca andou com Jesus de Nazaré. Isso é muito claro. Paulo, meus irmãos, ele é apóstolo de Cristo ressuscitado. E Pedro, Tiago e João era discípulo de Jesus de Nazaré. Então está aí toda a diferença, está aí a diferença. Se você ler Tiago, não vai encaixar com a sua vida. Por quê? Porque Tiago foi enviado para os judeus. Você é gentil, eu sou gentil, então não vai se encaixar com a sua e nem com a minha vida. É como se você lê uma carta que não é sua. Ou seja, você se chama Marcos e a carta foi direcionado a Marcelo. Então a carta não vai se encaixar para você. Então é a mesma coisa se você lê Tiago, é a mesma coisa se você lê João e Pedro.
Porque eles não foram enviados ao gentio, eles foram enviados aos judeus. Gálatas 2,7 diz isso claramente. Gálatas 2,7, Paulo disse assim, que Pedro, Tiago e João, ele foi enviado aos judeus e ele aos gentios. Como ele disse em Romanos 11,13, convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei meu ministério. Isso é muito claro. Então, para nós terminar aqui com chave de ouro, Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia aí ou anote. Veja aí. Não é difícil entender que tudo que eu estou falando aqui, tá bom? Tem fundamento bíblico. O assunto é que como nós vamos entender o apóstolo Paulo. Antes você não entendia. Nem Pedro, nem Tiago, nem João entendeu Paulo. Você acha que eu ou você vai entender? Agora você vai entender. Por quê? Porque você, gentil, está entendendo quem foi enviado para você, gentil. Ou melhor, com quem está a palavra de Deus, a você que é gentil. Não está com Tiago, não está com Pedro, não está com João. A palavra de Deus para nós gentios, ela foi entregue ao apóstolo Paulo. Ou seja, aliás, aqui antes de eu ler aqui, anote aí no seu caderno, eu pode ler aí. 1 Coríntios 3,10. 1 Coríntios 3,10. Rapidinho. Paulo disse assim: segundo a graça de Deus que me foi dada. Então o que ele está dizendo aqui? A graça foi dada a ele, ao apóstolo Paulo. Em outras palavras, não foi dada a Pedro, não foi dada a Tiago e não foi dada a João. E a 1 Coríntios 3,10, Paulo fez questão de deixar claro, segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio, fundamento, ou seja, Paulo está dizendo que a graça foi dada para mim. Eu sou o apóstolo dos gentios, eu tenho a palavra para os gentios, ouçam a mim para que vocês entendam a graça de Cristo. Então, por isso também, que 1 Coríntios 11,1, 1 Coríntios 11,1, Paulo disse assim, sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Então, anote bem aí, Pedro, Tiago e João imitavam Jesus de Nazaré. Entenda aí, Pedro, Tiago e João imitavam Jesus de Nazaré. 1 João capítulo 1, João escreveu logo no começo assim, 1, 2, 3, 1 João 1, João disse assim, o que vimos, o que ouvimos, o que nossas mãos tocaram, isso escrevemos a respeito de quem? De Jesus de Nazaré. Então, eles deixaram claro que nós, Pedro, Tiago e João, nós pregamos e ensinamos o que nós vimos e ouvimos de Jesus de Nazaré. O Jesus judeu, Coríntios 3,10. Segundo a graça que me foi dada, Paulo disse, por revelação de Cristo Jesus. Então você está conseguindo entender? Eles pregavam Jesus de Nazaré, Pedro, Tiago e João. E o apóstolo Paulo, ele pregava Cristo ressuscitado. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Em Cristo foste batizado, em Cristo fostes perdoado. Eles pregavam, Pedro, Tiago e João pregavam Jesus de Nazaré. E o apóstolo Paulo pregava Cristo ressuscitado. Agora você vai entender a Bíblia. Agora você não vai cair mais nessa coisa de fogueira santa, copo com água, óleo de Israel, caneta ungida, buscar Deus no monte, jejum, porque a vida em Cristo não tem esses rudimentos. Romanos 6,4, Paulo disse que nós andamos em novidades de vida. Romanos 6,4, quem está em Cristo anda em novidade de vida. Não anda com copo com água, com caneta ungida, buscando Deus no monte, fazendo jejum. Isso são obras mortas. Você acha que um jejum, um copo com água vai transformar sua vida em quê? O que muda sua vida é o conhecimento da graça que você adquire, sabendo o que Jesus fez por você. E o que você já é diante de Deus, ou seja, você já é salvo, já é liberto, já é abençoado, você já está justificado. O conhecimento da graça muda a sua vida, mas a água, jejum, pão, suco de uva, essas coisas não mudam a sua vida. Senão Jesus não precisava ter morrido lá na cruz, né? Então, para terminar aqui, Romanos 1, versículo 5, para que você entenda. Lembre-se, como entender o apóstolo Paulo? Para nós fechar aqui e que você entenda, Romanos 1, 5. Então, foi de Romanos 1, 5 que
foi de Romanos 1,5 que eu hoje me inspirei em falar isso aqui, entendeu? E Deus vai te dar esse entendimento também para você entender as escrituras, tá bom? Olha aí, anota aí. Paulo dizendo: pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos o quê? Romanos 1,5, entre todos os gentios. Isso é muito claro, né? Então o que o apóstolo está dizendo aqui? Nós somos enviados por Deus para pregar aos gentios. Pregar o quê? A graça e o apostolado. Que graça seria essa? A graça de Deus em Cristo. Então, o que é o apostolado? É a sã doutrina, ou seja, é uma doutrina perfeita, que você já é salvo, que você já é salvo, que você já é liberto, que você já é abençoado, você não será, você já é abençoado. Ou seja, você já é justificado, você não vai ser justificado, você já é justificado. Você já tem a vida eterna, ou seja, você não vai ter, você já tem. Essa é a sã doutrina, uma doutrina sadia, santa, perfeita, que não tem defeitos, que não tem imperfeições. Romanos 1,5 diz assim: recebemos a graça de Deus em Cristo e o apostolado, ou seja, os ensinos dos apóstolos Paulo enviado aos gentios, que somos nós. Isso é muito claro, né? Parabéns para nós. Então, como entender o apóstolo Paulo? É conhecendo Paulo, você entende Paulo. Que ele, não Pedro, nem Tiago, nem João, mas o apóstolo Paulo, ele foi enviado como o apóstolo dos gentios, ou seja, o nosso apóstolo. 1 Timóteo 2,7, pregador, apóstolo e mestre dos gentios. Mestre, ou seja, aquele que ensina. Quem é o nosso mestre? Não é Pedro. O nosso mestre não é João, não é Tiago, entendeu? 1 Timóteo 2,7, o nosso mestre, ou seja, quem nos ensina a graça de Deus é o apóstolo Paulo. Foi isso que ele disse em 1 Timóteo 2,7. Glória a Deus. Então eu espero que você esteja entendendo e que o Espírito Santo possa abrir a sua mente e fazer com que você entenda a palavra de acordo como ela é. E fiquem todos na paz de Deus.